Cara, na realidade, assim, primeiro, especificando essa parada de jejum de dopamina. Jejum de dopamina, existem pessoas que falam de diferentes formas desse item. Eslen Delanogari, uso esse termo pra chamar a atenção pra caralho de todo mundo, porque é um termo polêmico. Ele é polêmico ou equivocado? Ele é equivocado e se tornou polêmico por ser equivocado. Exato. Assim como grande parte das coisas, né? Uhum. Então, por exemplo, quando eu falo, pô, você tem que fazer um jejum de dopamina, você tem que parar de beber álcool o dia inteiro, parar de fumar, parar de estupir o seu sistema dopaminérgico de substâncias nocivas, eu tô tentando chamar a atenção, cara, não das pessoas que já sabem disso, eu tô tentando chamar a atenção de um adolescente que não tem noção do que é isso, que às vezes acha porque todos os amiguinhos estão usando álcool e fumando cigarro, é normal usar álcool e fumar cigarro. Eu quero que ele me olhe, eu quero que ele me escute. Então eu resolvi fazer isso, eu resolvi falar ano passado muito sobre isso. E aí eu nem sabia, bicho, mas tem um cara do Vale do Silício que, inclusive, eu atendi um paciente uma vez. Um cara muito grande, a nível mundial, assim. E ele foi paciente de um cara desses aí lá do Vale do Silício, que parece que sugeriu para ele ficar no escuro, inclusive, para fazer esse jejum de dopamina. Ficar no escuro. No escuro a partir das 18, sei lá. Não. O dia inteiro. Um quarto escuro. Para não ter qualquer tipo de contato com tela, luz, qualquer coisa assim. Deve ter tido uma ansiedade forte, né? Você deprime uma pessoa assim. Cara, você... Sei lá, velho. Deve ter até dano físico se deixar uma pessoa o dia inteiro no escuro. Isso não é jejum de dopamina. Talvez é o que eles falam. Quando eu chamei a atenção, eu gostaria só de chamar a atenção do público para a ideia de que, cara, toma muito cuidado aonde você está expondo o seu sistema de recompensa, os seus sistemas de reforços, porque ele satura. Então você pode acabar perdendo Pega, por exemplo, uma pessoa que usa cocaína. Uma pessoa que usa cocaína de forma... Começa por bobeira, começa não sei o quê. Isso que mostrou foi a Nora Volkow. Ela consegue... Os receptores de dopamina, principalmente D2 no estriado, eles sofrem um processo de downregulation. Isto é, reduz o número de receptores. Então, outro equívoco pra caralho do termo jejum de dopamina é que aumenta a dopamina. Você, na verdade, não interessa muito o quanto você... Isso é um princípio básico da neurociência que você estuda em qualquer livro-texto no início do livro. Não existe, em farmacologia também, não interessa muito o número de neurotransmissor. Interessa o quão sensível é aquele sistema. Um paciente, por exemplo, com diabetes, muitas vezes tem hiperinsulinemia. No início, principalmente na pré-diabetes, tem muita insulina circulante, só que não tem receptor para insulina. Então a insulina não funciona. Ponto final. O paciente que usa droga, ele tem muita dopamina no cérebro. Jogado o tempo inteiro. Jogado por conta da droga. Estimulado Só pela que droga. você acaba sofrendo... O seu sistema ele se regula, cara. Se você bota muito, ele diminui. Ele tenta manter uma homeostase. Se você ficar jogando muito de uma substância, ocorre um downregulation de receptor. E o que acontece? Você precisa jogar mais substância para conseguir alcançar aquele barato induzido anteriormente. Exato. Esse é um dos pilares do processo de tolerância. Então você começa a criar tolerância frente à substância. O que os pesquisadores mostraram também, principalmente nesse estudo da Nora Volkow, é que quanto menor o número de receptor de dopamina D2 no estriado, menor é a atividade do córtex orbitofrontal, uma região específica do córtex pré-frontal que fica aqui atrás da testa. O que faz a região do córtex pré-frontal? Faz você ter controle de impulso. Então, se você tem uma redução da atividade do seu córtex pré-frontal relacionada com o sistema dopaminérgico que tem menos receptor, então menos receptor, menos atividade do córtex pré-frontal. Você provavelmente tem uma menor capacidade de controlar impulsos. E esse é um segundo pilar da tolerância. Então você, além de precisar mais da droga por ter menos receptor, você também não tem a região do seu cérebro com freio que não iria deixar você usar droga. Então você começa a ficar compulsivo. É uma bola de neve. É uma bola de neve. Você vai viciando naquilo. Você mata os ao dois mesmo sistemas. tempo que você perde o freio. Exatamente. Você mata os dois sistemas. Você bota um turbo numa Ferrari e corta a espia do freio dela. Acabou. Você vai fundo. Só que olha que interessante. Tem um outro estudo também dessa Nora Volkow que ela tentou entender esse é um estudo com uma população bem baixa de pessoas, mas ela tentou entender qual que é a relação entre o número de receptores D2 em não usuários, de pessoas que não usam droga, com o barato, com a vibe que a droga dá. Ela pegou essas pessoas,
tem uma forma de você verificar por ressonância magnética funcional quanto mais ou menos existe ali por... Esses estudos têm umas certas limitações estatísticas, mas dá para ter uma noção de quanto que tem de receptor naquela região específica do cérebro. E ela então ela pegou uma população de pessoas, viu que, tem umas pessoas que têm mais, tem a variação, né, normal, tem umas pessoas que têm mais, tem umas pessoas que têm menos receptor de dopamina ali. E ela deu uma droga hiperdopaminérgica para esses sujeitos, humanos, tá? E ela deu uma escala onde eles colocavam o quanto estava da hora, a vibe que a droga causou. Uhum. O que ela percebeu? Ela percebeu o inverso. Quanto mais receptor o cara tem, menos legal foi a experiência. Fica saturado. Você não sente demais. Você não precisa daquilo. Então o cara sente ansiedade, sente agitação, palpitação. Quanto menos receptor o cara tem, mais a droga foi maneira, foi da hora. Porque a droga compensava esse menos. Exato. E lembrando, o seu sistema é plástico. Se você ficar enfiando droga, cigarro, álcool, etc., você pode diminuir esse número de receptores. É isso que ela mostrou. Isso que eu quero... Só para concluir. Tem um outro estudo com macacos, primatas não humanos, que é um estudo muito bacana, cara. Se eu não me engano, é NAD 2005 o estudo. É um review com vários estudos dentro, que é do grupo dela. Normalmente esses pesquisadores, quando fazem vários estudos sobre um tema, no final eles publicam um review contando a historinha de todos os estudos, um quebra-cabeça montado. Uhum. Ela mostrou uma coisa muito maneira, cara. Ela mostrou que o ambiente, para variar, olha ele aí de novo, é capaz de modular bastante e proteger você contra o uso de substância. Como é que ela fez isso? Ela percebeu, quando você joga macacos dentro de uma jaula ou dentro de um zoológico, aquela jaula grande, né, que tem árvores e pneus, etc., você deixa como se fosse um mini habitat natural dos bichos. Uma representação ali. Porque isso é só um parênteses dentro disso. Vamos lá. Muitos estudos feitos com droga em roedor, eles eram muito equivocados antes, porque os caras pegavam o quê? Deixavam um roedor sozinho, dias numa gaiola, e aí dava uma droga e viu que o roedor usava a droga. Porra, isso até um humano vai fazer, pô. Bota o cara sozinho, encerrado num quarto por 5 meses e dá um álcool pra ele, dá cocaína, o cara, só o que sobrou, não tem mais nada perto. Aí os pesquisadores... Não tem novas experiências, né? Os pesquisadores começaram a perceber que se você bota uma fêmea, se você bota uma rodinha de correr... Aí ele vai ter outras opções. Bota comida, mais tipos de comida, bota uma água açucarada, ele meio que dilui ele corre, aí usa menos droga. E esse é o jogo legal, cara. E isso vai muitas vezes contra essa ideia do jejum de dopamina do Vale do Silício. Uhum. Porque esse jejum de dopamina do Vale do Silício, que os caras querem deixar os negros no escuro... É a privação total. Cara, você pode fazer o cara ter uma puta de uma compulsão por droga. Exato. Porque você tá tirando proteções. E olha que legal, esse estudo dos macacos prova isso. Aí vai sair um corte aqui no canal. Eslen Delanogari diz que jejum de dopamina não funciona. Beleza. Isso aí vai bombar. Isso aí vai bombar. Já está separado. Esse estudo dos macacos, isso é legal até. Faz esse corte aí, cara. É bom pra galera vai rolar, sacar. Pode vai botar. rolar. Esse estudo dos macacos, o que eles perceberam? Quando você joga macacos nesses mini habitats naturais, então eles não fizeram igual os ratos, deixar o bicho travado lá numa gaiola, é óbvio que ele vai usar droga. Sim. Os caras deixaram o macaco tipo num livre habitat. E os macacos, quando ficam em livre habitat, normalmente eles formam hierarquias. E são hierarquias muito bem estruturadas. Você tem o líder, o 1, o alfa, o 2, o 3, o 4, 5, 6, o 7, 8, 9, 10. Ah, tá. Bem certinha, uma escadinha. Às vezes eles mudam, né? O 10 começa a bater no 9, vira o 9 vai pro 10 e assim por diante. O 6 pode bater no 1 e virar o 1 e assim por diante. É bem engraçado. Entendi. O alfa, o número 1, ele normalmente tem acesso... Cara, ele é o que come primeiro. Então você pega e joga um monte de fruta, assim. Você vai ver que todos os macacos ficam olhando pra ele. É engraçado. Eles ficam olhando pra ele, assim, ó. Aí ele vai lá, come, não sei o quê, sai. Aí vai o 2. Vai o 2 e o 3. Come, sai. É assim que funciona entre os primatas, principalmente chimpanzés. Quando você oferece a possibilidade desse grupo de animais, do 1 ao 10, se auto-administrar cocaína, é bem engraçado esses estudos, cara. É muito interessante. O animal 1 é o que menos tem interesse na droga, cara. Eu imaginei.
Ele não tem interesse, ele usa bem pouquinho. O 10 se afunda, bicho. Quando É você o que vai sobra, ver, velho. Sim, ele apanha, dorme na chuva, ninguém tá nem come por último, às vezes nem tem comida direito, sobrou só a droga. Agora faz uma migração disso para questões sociais dos humanos. Se você tem um ambiente onde você é preterido, onde não sobra nada pra você, você não se sente incapaz, muitas vezes você recorre a isso. Exato. É meio que sobra pra você. É o que sobra. É o que sobra. Aí olha que legal. Quando os pesquisadores foram olhar os sistemas dopaminérgicos desses macacos, eles perceberam que a atividade do sistema dopaminérgico do macaco alfa, quando estava engaiolado sozinho, era muito reduzida. Mas quando você botava ele no âmbito social, ativava. Significa que ele já tinha dopamina suficiente, porque ele está ali no social e tal. Agora, se você deixa ele sozinho, ele se afunda em droga. Porque o sistema está inativo, o sistema desliga. Peraí, mas por que ele desliga? Porque a recompensa dele é estar no sistema, no ambiente sociável. É onde ele recebe recompensa, é onde ele é preterido, é onde ele gostam dele, é onde ele recebe recompensas, mas é onde uma as dúvida cuidam dele. Uma dúvida para eu entender. No ambiente social, ele gosta de ser e manter a sua liderança como alfa. Sim. Então é como se fosse assim, cabeça vazia, oficina do diabo. Muitas vezes a pessoa recorre à droga porque não tem mais nada, não é pra fazer, não é porque o cara é vagabundo, porque não sobrou mais nada. Agora, quando o macaco, o alfa, ele tá numa situação social onde ele tem que ser o alfa e manter o alfa, e ele tem que se preocupar, beleza, chegou a fruta boa, ela a primeira é minha, se o macaco, o segundo avançar, eu dou um tapa nele, primeiro é minha fruta. Então ele tá tão ocupado com esse jogo social que ele procura manter a melhor alimentação, ele não tem por que recorrer à droga. E aí, quando você tem uma situação onde ele tá sozinho, ele não tem que fazer interação, ele pode parar, descansar, relaxar. Pô, mas que negócio é esse aqui que só o macaco ruim pega? Deixa eu... Não sei. Será que é mais ou menos isso? Não sei se é nem isso, cara. É que ele não tem o reforço vindo dos outros lugares. Reforço. Ele não tem. Aí ele para... É igual você ir pra academia, né? Quando você vai com a academia com amigos... É o que aconteceu na pandemia com muita gente, cara. Depressão. As pessoas começaram a beber pra caralho na pandemia. Por quê? Porque, não tinha o negócio na universidade, eu não falava com o pessoal no corredor, eu não ia pro barzinho. Aquele jogo social, o cara mais bonitinho do bar, a mina mais querida do rolê, não tinha aquele reforço, os caras dando em cima, o cara conquistando, não sei o quê. Sumiu, evaporou. Aí a pessoa foi o quê? Foi pra comida, foi pra álcool, foi pra não sei o quê. Foi pro que tinha. Foi pro tédio absurdo, então, deprimiu. Você precisa desses... Por isso que essas ideias de jejum de dopamina do Vale do Silício não tem absolutamente sentido algum. Zero sentido. Na verdade, você pode deprimir a pessoa se você fizer isso. Porque o que protege você contra vícios é você ter atividades... Exato. Pega um rato, velho, e joga num ambiente só com maravilha, sozinho, e bota nicotina, qualquer substância, álcool, ele vai beber. Porque tá estressado, tá sozinho. Bota uma rodinha de correr. Ele já dilui. Bota uma rodinha de correr em uma fêmea. Dilui mais. Porque aquilo ali se torna menos interessante. É basicamente o que a gente faz com o paciente na clínica. O cara vem fumante, alcoolista, usuário de droga. Claro que tem momentos que você tem que internar e controlar o ambiente de forma agressiva. Porque o cara já está plasticamente ali. Exato, o cérebro já está preparado. Mas você tem que diluir, cara. Você tem que abrir o leque de repertório comportamental. Então essa dopamina, você tem que pegar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali. Qual que é o problema quando você usa substância artificial? Você joga o sistema muito para cima. Então, às vezes, a rodinha de correr para o rato já não é mais interessante. Porque ele quer aquele lá. Ele já mudou a circuitaria de forma que ele quer muito aquele lá de cima só. Então, um cara que usa droga, por exemplo, se você muitas vezes não interna ele ou alguma coisa assim, muito difícil que uma caminhada seja reforçadora para ele, muito difícil que uma leitura seja reforçadora para ele, muito difícil que um jantar em família, uma academia seja reforçadora para ele, porque ele mudou o sistema de recompensa.